Isaías 61, vamos ler todo o capítulo então, de uma forma responsiva. Eu leio um verso, vocês os outros, tá bom? E assim por diante. Mantenha a Bíblia aberta, vamos orar. Ó Deus eterno, nós somos gratos pela promessa em Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, pelas nossas crianças que estão aqui à frente, que elas continuem aprendendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que elas tenham sempre a alegria de virem à casa do Senhor, e que cada adulto, ó Deus, que tem criança em casa, também tenha essa disposição de trazê-las à casa do Senhor. Pedimos, ó Deus, que fale aos corações delas, e fale ao nosso coração, que todos sejamos edificados com o que já cantamos, com o que lemos e com o que vamos ouvir da palavra do Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Isaías 61, e eu vou repetir apenas o verso 3 e o verso 10 de Isaías 61. Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 10. Diz assim: e agora sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como um noivo que se enfeita com as suas joias. Que Deus nos ajude a compreender e entender as promessas que Ele tem feito para cada um de nós. Hoje é intitulado aí o domingo de carnaval. Temos uma alegria, uma festa supostamente contagiante, que não é duradoura, geralmente dura esta semana, ou dura até a quarta-feira de cinza, e depois literalmente tudo se dissolve na cinza. E é preciso que se pense também no que o carnaval traz de bom ou de ruim para a nação. Alguns dizem que geram renda, alguns dizem que geram alguns acontecimentos, mas é preciso pensar no saldo negativo do carnaval. Se você depois da semana do carnaval pesquisar sobre os índices negativos do carnaval, o que veio? Fica literalmente um rastro de cinza, destruição, angústia, dor e sofrimento, porque literalmente são semanas em que tudo é válido, em que muitas coisas acontecem exatamente porque vivem aquela história lá de Efésios 2:12. Diz que é um povo que vive sem Deus, sem promessa, sem esperança, sem comunidade, sem aliança e sem Deus no mundo. Isaías, todo o capítulo, traz uma situação semelhante. Eu vou citar alguns capítulos que você poderá ver isso em casa depois com calma. Por exemplo, Isaías capítulo 1, ele mostra que é um povo que se esqueceu do Senhor. O povo de Deus, os resgatados de Israel, estavam na terra prometida, ameaçada agora pelo Egito, pela Síria, pela própria Babilônia, e o profeta começa a descrever como é que Israel agora se encontra. E a Bíblia diz lá em Isaías 1 que, olha, o próprio jumento conhece o seu dono, e o boi conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel se esqueceu do Senhor, virou as costas para o Senhor. Então, já no capítulo 1 diz que Israel se esquece do Senhor. O capítulo 6, o profeta começa a narrar uma história dramática, quando Isaías diz o seguinte: olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Diz que serafins voavam, com duas asas cobriam o rosto, com duas asas voavam, e eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí de repente o profeta diz: os meus olhos viram o Senhor, e agora eu vou morrer. Mas a Bíblia diz que o anjo tira uma brasa do altar e toca os lábios do profeta,
diz que, olha, o teu pecado foi perdoado. E aí ele olha e diz que ele habita no meio de um povo de impuros lábios, de um povo que esqueceu do Senhor. E aí Deus diz assim: então, quem que eu vou enviar? E o profeta diz, depois da santidade, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta se dispõe a ir falar para uma geração que virou as costas para o Senhor, abandonou o Senhor, que Deus compara com os animais que conhecem o seu dono, mas Israel tinha se esquecido do Senhor. É a mesma geração que nós habitamos hoje no meio. E aí no capítulo 9, a partir do verso 6 de Isaías, ele diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que venha a paz sem fim sobre o trono de Israel. Ele coloca a história no passado, mas ainda faltava 740 anos para o Cristo nascer. Mas ele vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o nosso Cristo. E aí você dá um pulo para o capítulo 45, por exemplo, de Isaías, e Deus vai chamar o rei Ciro, que era uma ameaça para a nação de Israel, de meu pastor. Ele vai resgatar Israel, vai restaurar Israel cativo. E nós sabemos que quando o rei Ciro assume, ele vence a Babilônia, e ele assume ao comando, o governo, o império, ele vai dar uma ordem para quem quiser voltar, volte para a sua terra natal. E aí nós temos a história de Esdras, Neemias e Zorobabel na reconstrução de Jerusalém. Chega em Isaías 53, e aí você tem a grande história do sacrifício de Cristo. Ele disse que, olha, todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tínhamos pastor, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele diz: olha, o castigo que era nosso caiu sobre Cristo, e então nós fomos sarados. E aí você sai do 53, vai para o 58, e aí você tem Deus falando sobre o culto hipócrita, o culto que despreza Deus. E eles antes questionavam: por que jejuamos nós? Por que oramos nós? Por que fazemos sacrifício e nada acontece? E eles vão reclamando. No capítulo 58 também vem todo um chamado de arrependimento. No capítulo 60 ele diz: vai acontecer o resgate, sem dúvida. E aí nós chegamos nesse capítulo 61, e vamos pensar de uma forma bem objetiva entre a alegria e a cinza. O que é que sobra? O que é que acontece? Se ali desde o capítulo 1 vem dizendo que é uma geração que se esquece de Deus, que vira as costas para Deus, que é uma geração que não quer saber de Deus, e aí vem toda essa história do sacrifício vicário de Cristo, a todo Cristo, todo Isaías vem apontando para o Messias. Aí ele chega nesse capítulo 60, 61 agora, que o próprio Cristo, lá em Lucas 4, a partir do verso 16, ele chama de volta a nação para dizer: olha, se cumpriu hoje a palavra de Deus, então se cumpre, né? E aí a palavra está cumprida, tá bom, e daí, o que vai acontecer? E aí ele tem algumas promessas que é interessante, porque ele começa dizendo, o profeta dizendo: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar e trazer a restauração, edificação, transformação. Ele diz para colocar coroa em vez de cinza na cabeça dos quebrantados, desalentados, que estão passando por sofrimento. Ele diz: não, nós vamos trazer a alegria. E aí quando você vai para Filipenses 4:4, ele diz: olha, a alegria do Senhor então é perpétua, porque ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. É uma alegria contrária a que nós estamos vivendo nessa semana, pelo menos em boa parte da nossa sociedade, que sucumbe na quarta-feira de cinza. Volte os seus olhos para o verso 1. Ele diz assim: olha, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Vai se referir a Cristo lá em Lucas 16, Lucas 4, verso 16.
Ele disse: porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus sobre as outras nações, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Aí ele vem: uma coroa de cinzas, aliás, coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a glória do próprio Senhor. Então tem algumas coisas nesse verso de número 3 que fica entre a alegria perene, perpétua, e o que vai derreter ou sofrer com as cinzas da quarta-feira. E diz: olha, a primeira coisa, colocar uma coroa em vez de cinza, coroa perpétua sobre a cabeça do Senhor, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que sejam chamados carvalhos plantados na casa do Senhor. Se eles estão angustiados, depois você em casa, olha o que diz o Salmo 137, que ele vai dizer que às margens do rio da Babilônia eles se assentavam e eles choravam e eles não cantavam. Ele diz que se grude o céu da nossa boca, a nossa língua, se cantarmos o hino do Senhor. Isso é assustador quando você olha em Salmo 137, porque eles estão no cativeiro, estão com saudade de Jerusalém, e eles vão dizer: o povo que nos levou cativo dizia para nós: cante o cântico do Senhor. E os judeus vão dizer que se grude a nossa língua no céu da boca, se cantarmos o hino do Senhor. E nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas e chorávamos. E aí de repente vem o Salmo 126, que é escrito depois do 137. Ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, porque até entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. E ele vai dizer: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo seus feixes. Então o Salmo 126 é o mesmo contexto de Isaías 45, quando Deus diz que vai eleger o rei Ciro, o rei ímpio, como seu pastor para resgatar Israel. E aí quando liberta, ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então, se os dias são ruins, se os dias apontam para uma alegria temporária, é preciso voltar os olhos para o Senhor, que ele diz: aqueles que estavam cativos, que estavam gemados, que estavam quebrantados, que estavam sem esperança lá na Babilônia, ou na Síria, ou no próprio Egito, ele diz: olha, virá um resgatador, que vai resgatar, que vai botar uma coroa em vez de cinza, que vai trazer vestes de louvor, que vai induzir as pessoas a glorificarem o Senhor. Olha o que diz no verso 9, a outra situação interessante, verso 9 não, verso 6, diz: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, e ele vai repetindo essas promessas, porque os judeus eram sacerdotes, Deus Altíssimo, lá eles tinham os levitas e os sacerdotes, e deles vieram os profetas, e deles vieram as leis, e ele disse: apesar de tudo, o sacerdócio ainda virá. Ele disse: vocês precisam continuar, porque são como as plantas plantadas, os carvalhos pelo próprio Senhor Deus. Então nós, na atualidade, segundo Pedro, nós somos sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja de Cristo contemporânea, a igreja desses dias, a igreja desse dia de domingo de carnaval, você está na casa do Senhor, é uma alegria, aí um momento extraordinário, porque você cumpre
o chamado de Deus, do Salmo 122, quando ele diz: eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O Salmo 42:4 também vai repetir a mesma história. O Salmo 84, ele diz que os pardais encontraram lugar para fazer ninhos na casa do Senhor, e as andorinhas também. E ele diz: Senhor, eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. Então é encontrar os altares do Senhor. Esta semana ferve, esta semana trará dores, angústias, sofrimento para muita gente em nosso país, mas é tudo em nome de uma alegria, suposta alegria. O que Isaías aponta é que da mesma forma que o povo estava cativo, ou iria para o cativeiro, a nossa geração, a nossa sociedade contemporânea continua cativa, continua escrava, continua sem Deus, sem esperança, sem aliança e sem comunidade. E aí se forja uma alegria e termina em cinza na próxima quarta-feira. E alguns acham que é só ir lá e aí fazer algumas declarações, está tudo resolvido. A Bíblia diz que não, Deus traz uma alegria perene. Volte os olhos para o verso 10 agora. Ele disse: o próprio Deus se regozijando. Ele diz, vamos ler o verso 9, diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os quantos o virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Esta é a família dos que temem ao Senhor e que foram resgatados, restaurados, perdoados, edificados, chamados para o louvor. Aí o verso 10: regozijar-me-ei, o próprio Deus dizendo: regozijar-me-ei muito no Senhor, tanto o profeta como o Cristo, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Ele disse: tudo é uma questão de tempo. Se a nação de Israel estava escravizada, ou sendo ameaçada para ir para o cativeiro, ele disse: vem a promessa dos resgates. E ele está indo para o cativeiro por causa da transgressão contra o Senhor, e seria resgatado pela misericórdia do Senhor, e foi resgatada pela misericórdia do Senhor. A mesma situação em nossos dias. O ser humano, o pecador, só é restaurado pela graça, bondade e misericórdia de Cristo. E usa a igreja, que é chamada aqui como família bendita do Senhor, para proclamar a sua mensagem de resgate e restauração, e pôr em vez de coroa de cinza, uma veste de louvor, e coroa em vez de só cinza. Que Deus nos abençoe e Deus nos use para amparar literalmente os escravizados, quebrantados, sofredores, como consequência desta semana. Mas a igreja, como família bendita do Senhor, é chamada para confortar, consolar, trazer mensagem de salvação, perdão e restauração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós queremos agradecer o Teu nome, porque, ó Deus, entre a alegria e a cinza sobra a Tua graça e a Tua misericórdia e a Tua bondade para conosco. E assim, ó Deus, nós imploramos que nossa nação seja de alguma forma também preservada e sustentada de várias formas pelo próprio Senhor, e liberta, Deus, da ação que tem levado à destruição de muitas famílias e de muitos indivíduos também, mas que o Teu povo em nossa nação, conhecida como família bendita do Senhor, tenha a palavra de conforto, de consolo, de advertência, de paz, de bondade, de misericórdia. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, e a presença de Cristo, Senhor, e a comunhão e a paz do Teu Santo Espírito, seja com todos nós, com todo o Teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, que Deus continue nos abençoando.
E lembrando que quarta-feira, apesar de ser aí a chamada quarta-feira de cinza, nós teremos o nosso estudo bíblico. A gente vai partir estamos chegando já na 60 tese de Lutero, junto com Romanos capítulo 8, tá bom? Então continuaremos o estudo nas 95 teses de Lutero, já estamos na 62 e continua em Romanos capítulo 8. Então, se você tiver aí sem compromisso, venha quarta-feira estudar a palavra do Senhor, tá bom? É um momento de descontração, de pergunta. Então, próxima quarta-feira, às 19h30, estudo bíblico da palavra do Senhor, e domingo, 9 horas, escola dominical. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos para nossos lares. Se choveu, irmãos, alguns carros têm dificuldade de subir, porque a nossa garagem está bastante lisa. Então não tem problema, você tenta subir, se não subir, a gente faz que nem domingo, empurra e ele sobe. Já está no nosso projeto de fazer ainda esse mês, ou no máximo no outro, a nossa rampa ali vai ficar mais áspera, tá bem? Então, mas enquanto isso, vamos subindo devagarinho e dá tudo certinho, tá bom? Que Deus nos abençoe.